Amigo, vamos voltar no assunto ontem, que foi um dos destaques aqui no Cidade, porque tem os desdobramentos e as novidades nesse caso. A tela cheia, por gentileza, aquela confusão que envolveu 2 policiais e esse rapaz aí que é um velho conhecido da polícia. Esse rapaz não, esse criminoso, né? Esse criminoso, é um bandido. Vasta ficha criminal. Eu tô falando assim, é de uma ficha longa mesmo. Que naquele momento ali, quando os policiais o avistaram, é o Douglas DG, né, como é conhecido, ele foi abordado, reagiu e aí, em determinado momento, atirou contra os 2 militares. Eu fiquei numa dúvida muito grande, porque no meio dessa confusão ali, como a imagem está um pouquinho mais distante, a gente não tem certeza absoluta se ele estava com a arma ali debaixo da blusa, na cintura, consegue tirar a arma e atingir o policial, ou se em determinado momento, quando ele levanta a mão, ele pega a arma do policial. Independentemente da situação, o que nós podemos afirmar é que os tiros acertaram os 2 militares, que mesmo a paisana, mesmo não estando no horário de trabalho, e se não estão no horário de trabalho, não são obrigados, obviamente, a estarem fardados, agiram em cumprimento da lei pelo juramento que fizeram, e policial é policial 24 horas, seja militar, seja civil. Uma outra imagem também que marcou bastante foi em relação à ação da polícia, ou das polícias, tanto civil quanto militar, que fecharam o cerco e pegaram esse homem dentro de uma casa, depois dele ter pulado do muro e tudo mais. Ontem com a Micheline estava, nossa repórter Micheline estava nesse primeiro momento trazendo as informações, eu perguntei, porque tem a imagem, não sei se é possível resgatá-la aí, quando ele é colocado na traseira da viatura da polícia em um lençol. Eu tô falando do Douglas mesmo. E ali a gente estava naquela circunstância, foi socorrido, ou quando ele foi retirado dali já estava sem vida, foi levado para um hospital depois daquele momento, ele não resistiu. Tá aí a foto do tal do Douglas DG, que é realmente uma pessoa assim muito, muito perigosa. Considerado pela própria polícia ou pelas polícias uma pessoa extremamente perigosa. E estava armado e estava disposto a trocar tiros, tanto que ele o fez com os 2 policiais. E aí quando a polícia chegou lá e fechou o cerco, ele ainda estava nessa tentativa de fugir. Então assim, nós vamos avançar com esse caso agora. Quem é esse Douglas? Por que ele é tão perigoso assim, né? Já sabido. Aquela história, é ou não é filho de um policial militar? Esse é o momento. Então, se está confirmado, o Douglas está morto. Nessa troca de tiros, na tentativa de fugir, quando ele tentou lá, né, escapar, pulando o muro, entrando nessa casa, a polícia fechou o cerco. O Douglas está morto. Procurou com as 2 mãos e encontrou o destino, porque a gente sabe que quem vai para o tudo ou nada, uma hora também a conta chega, né? Tentou lá atirar contra os 2 policiais. Nós temos que pensar que o início dessa história, nesse dia em específico, é isso. Mas na reportagem, a gente vai ver, tinha passagem por outros crimes graves como esse, tinha lá passagem por homicídio. Quem é o Douglas? Vamos na reportagem do Gabriel Rodrigues. Preste atenção no canto direito do vídeo. 3 pessoas aparecem em meio a uma confusão. No empurra-empurra, os 2 homens de azul tentam conter o que está de branco. O rapaz chega a ser derrubado 2 vezes, mas consegue se afastar e tem tempo de sacar uma arma. Em seguida, ele dispara diversas vezes contra os policiais que correm. O atirador também se afasta, corre no sentido contrário, mas ainda se vira e atira antes de fugir. Os policiais, que inclusive são primos, ficaram feridos. Um deles é policial civil, da Delegacia de Investigação de Crimes contra o Patrimônio. E o outro, militar, do 18º Batalhão. Juntos, eles iriam assistir ao clássico entre Cruzeiro e Atlético quando reconheceram Douglas Teixeira Dias, de 29 anos, um velho conhecido dos policiais da região. Essa rua que você está acompanhando aí na imagem, ó, a J. Naves de Lima, ela é uma das principais aqui do bairro e ela tem alguns bares. É uma rua bem larga, eu vou pedir para o Bira vir até comigo aqui mostrar, porque o bar ele já estava relativamente próximo, onde eles iam acompanhar esse clássico do Cruzeiro contra o Atlético. Só que ao passar por aqui, eles acabaram avistando o Douglas. Essa, além de ser uma rua extremamente movimentada, ela fica bem próximo do 18º Batalhão da Polícia Militar, que cuida dessa região. Essa rua aqui, por onde o Douglas fugiu, ela é uma rua sem saída. Mas se a gente conseguisse atravessar essa rua sem saída, a gente já estaria no batalhão, ou seja, é um quarteirão de distância. Deu a volta, já está no batalhão. Então, portanto, esses muitos tiros que foram dados aqui também foram ouvidos lá no batalhão. Eram 3 pessoas armadas, né? Porque o Douglas, que é esse homem que morreu, ele estava armado, ele atirou contra os policiais que são primos, né? O policial civil e o policial militar, mas os 2 também estavam armados. Eles trocaram tiros aí com o Douglas. Após os disparos, um dos policiais pediu reforço, como mostra esse áudio obtido pelo jornalismo da Record. Ô, prioridade aí.
troca de tiro, tomei tiro. Dezenas de policiais civis e militares, viaturas e até um helicóptero participaram do socorro às vítimas e da busca pelo suspeito. Correria ali, Daniel, ó. Acharam alguma coisa. Refizemos o caminho feito por Douglas durante a fuga. Bira, antes da gente subir, deixa eu só mostrar um detalhe. Aqui do lado direito, ó, tá a câmera de monitoramento na fachada desse imóvel aí, que registrou toda essa ação. Nesse ponto que eu vou ficar aqui agora, ó, Bira, na imagem dá até para ver o momento em que o Douglas ele saca a arma e realiza os disparos. Essa imagem, ela é restrita daqui para baixo, né? Mas se fosse possível ser registrado, vocês iriam ver esse caminho sendo feito pelo Douglas, subindo essa rua na tentativa de se esconder em algum local. Afinal, ele já sabia, né, que os dois primos estavam armados, que eles poderiam correr atrás dele, e ele estava tentando aí fugir dessa prisão. Afinal, além dele já ter mandado de prisão em aberto, ele tinha acabado de atirar contra 2 policiais. Douglas conseguiu se esconder nesta casa e daqui teria atirado contra os militares. Só que quando o reforço chegou até aqui, a situação ali dentro já estava tensa, porque tinham pessoas dentro da casa e por ele estar armado e perceber a chegada da polícia, ele atirou contra os policiais. E a gente já sabe como funciona, né? O policial está ali trabalhando, recebeu uma injusta agressão, que é como eles sempre falam quando os criminosos atiram contra eles, então foi necessário que os policiais que estavam aqui fora atirassem contra esse suspeito, contra o Douglas. E foi aí que ele acabou baleado. Estas imagens mostram o momento em que ele é socorrido e colocado na parte de trás da viatura. A avenida é um ponto movimentado do bairro Funcionários, em Contagem. Moradores e comerciantes ficaram apavorados. Eu estava dentro de casa, eu escutei 5 tiros e eu saí para a rua para ver. Na hora que eu cheguei, não tinha nenhuma movimentação na rua, só estava ele deitado no chão, não sei quem era, eu estava sangrando muito. E começou a chegar viaturas. Na hora que eu fui ver a pessoa, eles colocaram dentro da viatura e levaram. Conhecido como Douglas DG, o homem que atirou contra os policiais é de Ibirité e tem passagens por diversos crimes, como homicídio, além de um mandado de prisão em aberto. Douglas foi baleado e socorrido junto com os policiais atingidos por ele para o Hospital Municipal de Contagem. E o desfecho a gente já sabe. O Douglas, depois de 40 minutos de dar entrada no hospital e eles tentarem de todas as formas salvar a vida do Douglas, ele não resistiu, o óbito foi registrado ali no Hospital Municipal de Contagem. Já os 2 policiais que foram atingidos pelo Douglas, eles também estavam lá. O policial militar, ele passou por atendimento, mas como existe um hospital específico para a Polícia Militar, ele foi transferido para esse hospital da Polícia Militar. Já o policial civil, esse precisou passar por um procedimento cirúrgico. O boletim médico que fala sobre o estado de saúde dele diz que é considerado estável. E ele está aguardando uma transferência para um hospital particular porque tem o plano de saúde e preferiu essa realização da transferência para continuar o tratamento por lá. Douglas era filho de um policial militar da reserva. O pai dele já é reformado, que é como a gente fala quando a polícia se aposenta. É um policial querido pela corporação, com um trabalho muito bonito feito ao longo de toda a vida até chegar a esse momento de reformar, né, de aposentar da polícia, sem nenhum registro de ocorrência negativa em relação a ele, mas infelizmente tendo um filho que acabou se voltando aí para o mundo do crime, já era inclusive um traficante conhecido aqui na região, atuava no tráfico de drogas da região e justamente por isso o pai já não tinha nenhum tipo de contato com esse filho, então daí você percebe quem era esse homem que acabou perdendo a vida depois de atirar contra 2 policiais. A expectativa de quem vive na região é que os policiais se recuperem rapidamente para, inclusive, serem homenageados pela atitude, mesmo em um momento de folga.